Bolsonaro preso amanhã? Amanhã, quarta-feira, é quando se esgota o prazo que o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal deu para que o ex-presidente Bolsonaro explique suas 2 pernoites na Embaixada da Hungria, em fevereiro. A nota de defesa e a própria admissão de Bolsonaro sobre por que ele foi, em pleno carnaval, com passaporte retido, passear numa embaixada, falam em conversas com autoridades húngaras sobre o cenário político dos 2 países. Muitos juristas acreditam que há razões de sobra para que uma prisão preventiva seja decretada. Outros argumentam que o ex-presidente estava em seu pleno direito. Para quem por acaso esteja retornando ao planeta Terra hoje, depois de uma abdução, vamos recapitular. O New York Times publicou uma reportagem em que exibe vídeos de Jair Bolsonaro chegando à Embaixada da Hungria e sendo recebido pelo embaixador Miklos Halmai. O ex-presidente admitiu ter passado 2 noites ali, entre os dias 12 e 14 de fevereiro. Colocando em contexto, 4 dias antes, no dia 8 de fevereiro, foi deflagrada a Operação Tempus Veritatis, que prendeu o ex-assessor Felipe Martins e militares envolvidos na tentativa de golpe de 2022. A operação também apreendeu o passaporte de Jair Bolsonaro. Isso quer dizer, na prática, que em vez de mandar prender o ex-presidente naquela ocasião, o ministro Alexandre de Moraes optou por uma medida menos grave. Isso porque, na justiça, a decisão de tirar a liberdade de alguém deveria ser sempre adotada somente em último caso. É claro que a gente sabe que no Brasil isso não vale para todos. Mas para homens brancos com algum tipo de poder e num ambiente político conturbado, vale. Em São Paulo, para 2 eventos, Bolsonaro questionou: porventura dormir na embaixada, conversar com o embaixador, tem algum crime nisso? Então depende. Porque se ele estava proibido de sair da jurisdição, do alcance do Supremo Tribunal Federal do Brasil, e é isso que a retenção de um passaporte de um investigado representa, ao se abrigar numa embaixada, ele faz algo bem nessa linha, né? Tem um senso comum antigo de que embaixada é território estrangeiro. Um amigo até me contou que essa é uma pegadinha clássica das provas do Itamaraty. Não é exatamente assim. O que acontece é que uma embaixada é inviolável, ou seja, as autoridades brasileiras só podem atuar dentro de uma embaixada com autorização do governo do país dono daquela embaixada. Agora, o direito brasileiro e o direito internacional têm previsão de pedido de asilo por perseguição política. E mesmo o direito a fugir tem algum resguardo por aqui. Cá entre nós, é muito difícil acreditar que Bolsonaro tenha decidido acampar numa embaixada estrangeira em pleno carnaval apenas para manter reuniões com bate-papo sobre o cenário político brasileiro. E ainda que fosse esse o caso, fica bastante suspeito ele fazer isso dentro da embaixada, fora da jurisdição brasileira. A Polícia Federal agora investiga o episódio. Não há provas até aqui de que Bolsonaro estava na embaixada pedindo um asilo político na Hungria, o que seria bastante crível. O que divide os juristas é que um cidadão tem a prerrogativa de buscar asilo político em outro lugar, e cada estado tem o direito de conceder ou não. Julian Assange ficou numa embaixada por 9 anos. Embaixadas brasileiras em outros países já abrigaram cidadãos estrangeiros que se diziam perseguidos politicamente. O próprio presidente Lula já afirmou que poderia ter ido a uma embaixada antes de ser preso em 2018. Naquele caso, ele fala que poderia ter ido para uma embaixada em outro país. Mas não foi, entregou-se à Polícia Federal. Por outro lado, uma das justificativas mais clássicas para a prisão preventiva é a tentativa de escapar de uma aplicação penal. Então, por que Bolsonaro ainda não está preso? E pode não ser preso amanhã? A resposta é mais política do que jurídica. Fica aqui comigo para a gente conversar disso. Eu sou a Flávia Tavares, editora executiva do Meio. Tem alguns de vocês que estão aqui com a gente desde
desde lá o comecinho, seja recebendo a nossa newsletter diária, gratuita e que já tem mais de 200 mil assinantes, seja vendo os nossos vídeos aqui no YouTube. Pois o que banca essa produção são as assinaturas premium, sabia? A gente faz 2 newsletters muito especiais às quartas e aos sábados para os assinantes que pagam só R$15 por mês. Assine! Semana passada, eu falei aqui na coluna que os mais afoitos pela prisão de Bolsonaro precisariam ter paciência, porque depois de Lava Jato, Vaza Jato e de uma campanha maciça de descredibilização do Supremo, Alexandre de Moraes vinha dando sinais de que só mandaria prender o ex-presidente em último caso mesmo, depois de uma condenação e do trânsito em julgado, ou seja, depois de todos os recursos a que Bolsonaro tiver direito na justiça. Isso seria fundamental para assegurar a lisura do processo e minar em boa medida o discurso de perseguição política que o bolsonarismo usa. Muita gente comentou aqui ou me mandou mensagem privadamente, argumentando que já havia elementos o bastante para a preventiva, com indícios claros de que Bolsonaro desrespeitava determinações judiciais contra si. Pode ser. Bolsonaro nunca escondeu muito bem seu despeito pela justiça. Ao contrário, sempre fez questão de bradar aos 4 cantos que não respeita o Supremo. Quando ainda era presidente, gritou no microfone que não cumpriria decisões de Alexandre de Moraes, no 7 de setembro. Ele fez questão de gravar reunião com teor flagrantemente golpista. Ele fez live mentindo que vacina da Covid e HIV estão relacionados. Mesmo assim, Alexandre de Moraes optou por uma medida menos gravosa do que uma prisão, para gastar meu juridiquês aqui. Ele escolheu reter o passaporte do ex-presidente. Isso quer dizer que Bolsonaro precisava estar a todo momento sujeito ao alcance da lei e dos agentes de segurança brasileiros. Abrigar-se numa embaixada é, para dizer o mínimo, dificultar esse alcance. Juridicamente, há um dissenso sobre se foi uma desobediência. Politicamente, foi uma afronta. Bolsonaro está solto e reportagens ora dão conta de que os ministros do Supremo estão cautelosos, ora decretam que já decidiram por não mandar prendê-lo. O cálculo é jurídico e é também político, e Bolsonaro sabe disso. Se alimenta disso e se aproveita disso. Bolsonaro é um agente do caos, opera nessa lógica, esteve envolvido em planos para explodir quartéis generais e toda a hierarquia militar pelos ares. Mais do que covarde, ele é um ator político que navega na sombra, na dúvida, na semente plantada de que ninguém é confiável. Bolsonaro entrou na embaixada da Hungria 4 dias depois da operação da Polícia Federal, que deixou evidente o seu envolvimento na conspiração golpista. Mas foi só 1 hora depois de convocar a manifestação na Paulista em seu apoio. Desde sempre, Bolsonaro e qualquer outro representante da extrema-direita têm um método claro. Primeiro, minar a confiança na justiça. Em seguida, testar os limites da legalidade em seus atos. E daí, quando a justiça vem atrás, gritar que é uma perseguição política. O culto que virou a cerimônia de entrega do título de cidadã paulistana para Michele Bolsonaro só tratou disso, da perseguição política e religiosa de que supostamente seriam vítima Michele e Jair Bolsonaro. E como a justiça brasileira é mesmo muito falha e sempre praticou algum nível de parcialidade política, a coisa cola. O Supremo atua politicamente também desde sempre. Endossou o golpe militar, endossou a Lava Jato, recuou na Vaza Jato. Alexandre de Moraes e outros ministros também testam limites com a sua atuação, ainda sob a justificativa de defesa da democracia. Determinar quem começou a esticar a corda, para usar um termo caro ao bolsonarismo, é da mesma natureza do ovo e da galinha. O fato é que Bolsonaro lê isso bem,
certamente com o auxílio de seus compadres extremistas pelo mundo. O grupo que tanto fala mal do globalismo atua em rede, e isso é fundamental. Orbán, Milei, Trump, todo mundo tem essa cartilha de usar as falhas do judiciário para seus projetos de poder. E uns contam com os outros para ter apoio e asilo, se for o caso. Como Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal vão superar essa encruzilhada? Eu não sei. Só não adianta ignorar que ela existe.